Este vídeo vai fazer você questionar a realidade. De onde vem a sua visão de mundo? Ela não vem do nada. A gente vive dentro de uma sociedade, de um contexto. Então, um dos fatores que mais afeta as nossas opiniões é justamente a opinião das outras pessoas. Principalmente naquelas situações em que existe uma maioria defendendo uma mesma ideia. E quanto maior for essa maioria, mais força ela tem e mais provável é a gente fazer parte dela e concordar. Isso acontece o tempo inteiro nas redes sociais, com opiniões que, de repente, viralizam. Pensa no poder das opiniões majoritárias. Elas moldam a nossa realidade, a nossa visão de mundo, o que a gente acha que a sociedade está pensando. E é aí que mora o perigo. Porque opiniões majoritárias podem simplesmente não existir. Hoje, nós vamos falar uma explicação matemática para um dos maiores enganos da vida moderna: a ilusão da maioria. Olá, eu sou Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e cuidado com as opiniões que dominam a internet. Elas podem não representar o que a maioria das pessoas realmente está pensando. Isso por causa da ilusão da maioria, um paradoxo matemático que diz que opiniões minoritárias podem ser vistas como majoritárias pela maioria das pessoas. Mas como isso é possível? Para começar a entender isso, precisamos comprar uma Coca-Cola nos Estados Unidos, sendo judeus. Isso não é tão simples quanto parece. Por um lado, a Coca-Cola tem uma fórmula secreta, e pelo outro, os judeus só podem ingerir alimentos kosher, preparados segundo as leis da Torá. Se você pegar uma latinha de Coca-Cola nos Estados Unidos, não vai ver nada especial no rótulo falando que ela é kosher. Como os judeus são apenas 0,3% da população americana, não teria muitos problemas a Coca-Cola não atender às leis judaicas. Ou teria? Imagina que você está dando uma festa e tem alguns convidados judeus. Você não pode comprar apenas Coca-Cola para sua festa, a menos que a Coca-Cola fosse kosher, senão seus amigos judeus não teriam o que beber. Você quer economizar e deseja comprar somente uma marca de refrigerante para a festa, em grande quantidade. Então, mesmo que você não seja judeu, saber se a Coca-Cola é kosher é determinante para saber se você vai comprá-la para sua festa. Com várias festas na vizinhança, os comerciantes locais vão perceber que os consumidores estão procurando mais produtos kosher e vão contar isso para os distribuidores, que vão contar para a Coca-Cola. E a Coca-Cola vai perceber que a restrição alimentar dos judeus poderia afetar o consumo até mesmo dos não-judeus. A verdade é que a Coca-Cola não era kosher, mas esse raciocínio levou a empresa a chamar um rabino que ajudou a modificar a fórmula secreta da Coca-Cola, pelo menos nos Estados Unidos, e fazer dela um produto kosher, elaborado segundo as leis judaicas. Olha só para isso! Uma minoria de menos de 0,5% da população foi capaz de forçar a alteração da fórmula secreta mais famosa do mundo e impactar toda a sociedade. Nos Estados Unidos, não é mais possível comprar uma Coca-Cola que não obedeça a Torá. Mas o que isso tem a ver com a ilusão da maioria? Todo mundo sabe que os judeus são minoria nos Estados Unidos. E é aí que está o ponto. Essa história serve para chamar a atenção para a força das minorias, mesmo numa situação em que sabemos que elas são minorias. Agora, imagina quando nós não sabemos disso. Ao invés de refrigerantes nos Estados Unidos, vamos agora pensar no consumo de algo mais interessante: o consumo de ideias numa rede social. Uma rede social pode ser imaginada matematicamente como um grafo, em que cada ponto representa uma pessoa e as arestas são as conexões entre elas. Por exemplo, as relações de amizade no Facebook. Esse grafo aqui representa uma rede social bem simples, em que as pessoas estão discutindo um assunto que admite só duas opiniões, vermelho ou branco. Olhando a rede de fora, vemos claramente que vermelho é minoria e branco é maioria. Só que tem um detalhe: os participantes da rede não são capazes de enxergar a rede de fora como um todo. Elas veem somente as suas conexões. É como no Facebook, você só vê os posts dos seus amigos. Então, cada membro da rede não sabe exatamente o que a rede toda pensa, apenas o pedaço da rede que ele enxerga, ao qual ele está diretamente conectado. E como era de se esperar, não importa qual membro da rede você considere, todos eles veem a mesma coisa. A opinião vermelha é minoritária e a opinião branca é majoritária. Não poderia ser diferente? Ou poderia? Vamos pegar essa mesma rede com as mesmas relações e mudar apenas a opinião de algumas pessoas. Continuamos com a mesma quantidade de 3 opiniões vermelhas, mudamos apenas as pessoas que omitem essa opinião. E essa simples alteração dá origem ao paradoxo da ilusão da maioria. Porque agora, 11 dos 14 participantes veem pelo menos metade dos seus amigos opinar vermelho. Ou seja,
A maioria das pessoas da rede enxerga o vermelho como opinião da maioria das pessoas que ela conhece. Isso já é esquisito. Agora imagina se tivesse uma enquete nessa rede social. Ela mesmo teria que dizer qual é a opinião da maioria das pessoas que ele conhece. 10 pessoas diriam que a maioria é vermelho, uma diria que deu empate e somente 3 diriam que a maioria é branco. Então, se a nossa rede social divulgar o resultado dessa enquete para todas as pessoas, eles verão que 11 sobre 14, ou 78% das pessoas, acha que a maioria é vermelho. Ou seja, a maioria concorda que a opinião da maioria é vermelho, sendo que, na verdade, vermelho é a opinião da minoria. Para pensar um pouco e imagina o poder por trás disso. Porque no mundo real, isso não se aplica a escolhas banais entre vermelho e branco. Isso se aplica a quais músicas que vão cair no gosto da maioria, quais os canais que farão fama no YouTube, quais produtos acabam sendo os mais comprados, quais opiniões políticas são supostamente a vontade do povo. E tudo isso afeta a maneira como a nossa realidade se constrói e a forma como nós tomamos decisões. Uma das coisas que levamos em conta para decidir algo é a opinião, o comportamento ou as escolhas das demais pessoas. Para decidir se vale a pena comprar um game, eu costumo ver alguns reviews no YouTube. Mas ninguém tem um conhecimento global do que todo mundo pensa. Precisamos estimar isso usando as observações locais que fazemos com os nossos contatos sociais, o pedaço que enxergamos da rede. Mas a estrutura da rede pode distorcer significativamente as nossas observações locais e nos enganar com a ilusão da maioria. Tudo bem, é claro que aquele nosso exemplo foi muito simples. Usamos uma rede pequena e estática. No mundo real, a matemática utiliza o que chamamos de redes complexas, em que não conhecemos mais com certeza a estrutura da rede, mas apenas a probabilidade das conexões formarem de determinada maneira. E elas são redes dinâmicas, ou seja, mudam conforme o tempo passa. É isso que acontece numa rede social de verdade. Pessoas estão o tempo inteiro seguindo e deixando de seguir outras pessoas no Twitter. Mas mesmo com essa maior complexidade matemática, a ilusão da maioria ainda existe. Em 2016, Christina Lerman, Xiaorang Yan e Xin Zhengyu publicaram um artigo estudando o efeito da ilusão da maioria em redes complexas. Eles analisaram como a estrutura da rede aumenta as chances de ocorrer a ilusão da maioria e estudaram esse efeito em redes reais. A ideia é bem simples. Cada ponto tem um certo número de conexões, que chamamos de índice ou grau desse ponto. No grafo de uma rede como o Facebook, um ponto de grau elevado representa um elemento da rede com muitas relações de amizade, um influenciador. O paradoxo da ilusão da maioria é mais forte em redes em que pontos de grau elevado têm maior tendência a se conectar com pontos de grau baixo e vice-versa. Foi isso que aconteceu no segundo exemplo. Os pontos vermelhos foram justamente aqueles com o maior número de conexões, e essas conexões foram feitas predominantemente com pontos de grau baixo. Por sua vez, pontos de grau baixo tendiam a se conectar a pontos vermelhos de grau alto. Você pode pensar em pontos de grau alto como sendo os grandes influenciadores da rede. No Instagram, seriam perfis com centenas de milhares ou mesmo milhões de seguidores. O alcance desses influenciadores é imenso. Se uma parcela significativa deles resolver sustentar uma certa opinião no Instagram, como no exemplo do vermelho, eles podem facilmente provocar o efeito da ilusão da maioria e fazer com que a sua opinião, embora de fato minoritária, pareça ser majoritária para a maioria de nós mortais. Temos poucos seguidores e tendemos a seguir os grandes influenciadores. Esse tipo de coisa é extremamente poderosa, pois uma panelinha dos maiores influenciadores pode provocar mudanças de comportamento em toda a sociedade, através do fenômeno chamado de contágio social. Porque vamos imaginar o seguinte: e se as pessoas mudam de branco para vermelho quando elas percebem que a maioria das pessoas que elas conhecem são vermelhas? No nosso exemplo, logo após a primeira rodada, somente 2 pessoas não fazem a troca. E numa segunda rodada, todos mudam para vermelho. Para dar mais uma amostra do poder da ilusão da maioria, os pesquisadores fizeram simulações usando a estrutura do Twitter e a de blogs de política nos Estados Unidos. Esses são exemplos de redes favoráveis ao paradoxo, pois eles tendem a unir pontos de grau elevado a pontos de grau pequeno e vice-versa. Então, eles estudaram qual seria a percepção dos membros da rede sobre determinada opinião ser considerada majoritária, sendo que ela é, na verdade, defendida por apenas 10% das pessoas. Quanto mais alto o gráfico, maior a parcela dos membros que acha que a opinião é a da maioria, quando ela na verdade não é. Quanto mais à direita no gráfico, maior a parcela dos grandes influenciadores que está entre aqueles 10% que defendem essa opinião.
Reparem como que a panelinha de grandes influenciadores afeta enormemente o Twitter e os blogs políticos. É por essas e outras que é preciso ter muito cuidado com o que vemos pela internet. Principalmente quando as ideias são esdrúxulas e parecem ser ideias dominantes. A psicologia costuma explicar o fenômeno da ilusão da maioria com base em mecanismos emocionais ou cognitivos. Segundo ela, ao fazer inferências sociais, as pessoas podem usar a si mesmas como exemplos para generalizar para a população. Tendemos a imaginar que as pessoas têm a mesma opinião que nós, segundo os psicólogos. Mas, e se ao invés de olhar para dentro, como diz a psicologia, nós na verdade olhamos para fora, justamente para as nossas relações pessoais, as nossas conexões? Nesse caso, a ilusão da maioria pode ter uma explicação matemática, em que pessoas baseiam suas percepções no que elas acreditam ser a opinião da maioria, segundo a parte da rede que elas conseguem enxergar. E essas percepções são distorcidas pela estrutura da rede, quando pontos de grau elevado conduzem os demais a uma falsa sensação de maioria, justamente por serem super representados na vizinhança local dos demais pontos. Legal, né? Agora, olhem bem para essa foto. Ela mostra uma formiga solitária sobre um caule. Mas preste mais atenção. A formiga está presa no caule pela mandíbula e possui um cogumelo saindo da sua cabeça. Essa é uma formiga zumbi. Ela foi atacada por um fungo do gênero Ophiocordyceps, que é capaz de controlar o sistema nervoso da formiga, que é forçada a largar a sua colônia, subir uma planta alta e se prender a ela com a mandíbula. Assim, o fungo pode crescer e liberar os seus esporos do alto, aumentando seu alcance e infectando novas formigas. E se ao invés de formigas fôssemos nós, sendo atacados não por fungos, mas por ideias aparentemente majoritárias nas redes sociais, sendo manipulados pela ilusão da maioria? No final das contas, a ilusão da maioria traz consequências importantes para a nossa sociedade, cada vez mais conectada através das redes sociais. Os grandes influenciadores devem ter um cuidado enorme sobre aquilo que dizem, pois isso pode afetar a percepção de todos nós a respeito do que pensa a sociedade, de como é a nossa própria realidade. E nós, do lado fraco da história, temos também que ter o cuidado de diversificar o máximo possível as nossas fontes de informação, para não ficarmos reféns de percepções distorcidas através da ilusão da maioria. Só que, infelizmente, os algoritmos que governam as redes tendem a estabelecer verdadeiras bolhas em volta de nós, mostrando conteúdos que sejam similares aos conteúdos que nós já tínhamos visto antes. Esses filtros de bolha não apenas favorecem a ilusão da maioria, como também dificultam a sua dissipação, além de dificultar bastante o crescimento de um canal como Tem Ciência. Reflita bastante sobre tudo que você vê na internet, principalmente quando forem ideias estapafúrdias, que violam o senso comum e de repente parecem estar por toda parte, especialmente se forem bandeiras políticas. Não seja uma formiga zumbi, todo cuidado é pouco. Mas nem com todo o cuidado do mundo, você é capaz de enfileirar dominós chineses. E se você quiser entender isso e conhecer a origem da teoria de grafos, é só clicar aqui. Mais uma vez, foi um grande prazer e até breve.